Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos ao estudo da noite. O nosso tema, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Se observarmos a imagem que estamos apresentando, ela é um resumo da mensagem que se encontra no livro Obreiros da Vida Eterna, lá no capítulo 11, Amigos Novos, psicografia do Chico Xavier pelo espírito André Luiz, onde Dimas estava desencarnando e há ali uma multidão de espíritos auxiliando e amparando este acontecimento. Então, para que nós possamos falar um pouquinho sobre a interferência, a influência dos espíritos nas atividades do nosso dia a dia, eu selecionei alguns pontos, algumas anotações da doutrina dos espíritos, para que cada um de nós, absorvendo, analisando a informação, possa olhar para si e verificar aonde as lições dos espíritos nos auxilia na nossa melhoria, na nossa análise, na nossa observação. Então, nosso tema tem como base o Livro dos Espíritos. E a base do nosso estudo é a questão 459, onde Kardec se dirige aos espíritos e pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem a Kardec dizendo que muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Como tirar desta letra o espírito do entendimento dessa influência dos espíritos em nossa vida? Para isso, nós vamos construir uma base de raciocínio para que a gente possa compreender o que os espíritos querem trazer para nós e a importância do entendimento nosso sobre o assunto. E aí nós pegamos a parábola do bom samaritano, aonde um doutor da lei se aproxima de Jesus e diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, sabiamente, perguntou a esse doutor da lei: o que está escrito na lei? Para que possamos herdar a vida eterna, precisamos conhecer o caminho. E foi o que Jesus perguntou ao doutor da lei: o que está escrito na lei? O doutor da lei respondeu a Jesus: amar o teu próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Jesus disse que estava certo a resposta dele. Mas Jesus perguntou uma outra coisa a ele: como interpretas o que está escrito na lei? E aí nós vamos observar que para que possamos compreender a lei, para que possamos interpretar corretamente a lei, nós precisamos conhecê-la e analisá-la. E para isso nós precisamos usar de dicionário para conhecer as palavras, os seus sentidos, o seu significado. Pois sem conhecer qual é a definição das palavras, qual o sentido delas, podemos fazer uma leitura e não termos uma compreensão. Vamos observar que entre 2016 e 2018, estudando o livro há 2000 anos, durante 20 meses, eu trouxe essa informação para o grupo. A leitura do livro é fácil. O difícil é o seu entendimento, visto que há palavras que somente com o dicionário se torna possível a compreensão da frase. O estudar o livro se faz necessário o dicionário, não sendo possível dizer que estudou o livro se não usou um dicionário. E para
potencializar essa necessidade da compreensão das palavras, eu trago duas frases do Emmanuel. A primeira diz assim: a educação confere discernimento. Frase curta e de sentido amplo quando nós analisamos essa frase. Utilizando o dicionário, nós vamos observar que a palavra educação é a ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Então, eu preciso olhar para mim e verificar se eu tenho buscado me instruir ao longo da minha existência física. E não é somente conhecer o Evangelho do Cristo ou a doutrina dos Espíritos. Eu preciso também buscar adquirir conhecimento sobre matemática, física, química, biologia. Tanto que dentro desse nosso estudo, de uma forma bem suave, nós observaremos sobre biologia, sobre química, sobre física. Então, se eu não tenho esse entendimento, fica mais difícil compreender as lições do Evangelho e mais trabalhoso compreender os ensinamentos dos Espíritos. Mas à medida em que eu me instruo, à medida em que eu busco ampliar o meu conhecimento, aperfeiçoar a minha capacidade intelectual, eu passo a compreender melhor as coisas. E confere tem o significado de conceder, de dar. E discernimento? Discernimento é aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza. Bom senso. Capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Então, Emmanuel nos mostra que para alguém chegar ao discernimento, ele precisa antes adquirir conhecimento. Ele precisa antes se educar, se instruir. E aí, indo para a segunda frase do Emmanuel, ele nos diz assim: e o discernimento, que só pode ser adquirido através da educação, que vamos aperfeiçoando o nosso lado intelectual. Então, o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. Uma vez tendo conhecimento, sabendo o que é certo e o que é errado, temos o livre-arbítrio de escolher qual caminho desejamos. E através desse discernimento, podemos escolher bons caminhos e boas ações para o nosso dia a dia. Voltando então à nossa questão base do estudo, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Se buscarmos no dicionário a definição de influência, influenciar quer dizer induzir alguém a fazer alguma coisa. Influenciar é fazer alguém se comportar de determinada maneira. Influenciar alguém é fazer com que alguém pense de um determinado modo. Então a pergunta de Allan Kardec, ela tem uma amplitude. Quanto maior o entendimento que a pessoa tem sobre a instrução, a educação que lhe carrega sobre a capacidade intelectual que ele usufrui naquele momento da leitura. Então Kardec nos mostra que os espíritos, quando ele pergunta se influencia, é se os espíritos nos movimenta no dia a dia, se ele faz com que a gente haja de forma diferente, que nós tomamos postura ou caminhos diferentes. Então os espíritos nos respondem a Kardec dizendo que muito mais do que imagineis. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E ordinário no dicionário significa o que é habitual de se fazer, o que é comum, o que é normal, o que se repete constantemente, diariamente, o que é frequente. Então,
os espíritos podem atuar dentro da nossa vida de tal modo que, como dizem os espíritos, nossos orientadores, que são eles que nos dirigem de um modo geral. E a gente vai ver alguns exemplos mais à frente em que isso é demonstrado. E aí a doutrina nos chama a atenção dizendo que nós somos espíritos. E como é o espírito? Então, pela imagem que observamos, nós temos um jovem, corpo físico, corpo espiritual e, por fim, o espírito que coordena, o espírito que habita aquele corpo. A doutrina nos mostra que o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Questão 88 do Livro dos Espíritos. E ainda diz que essa chama ou esse clarão tem uma cor que para vós, se pudéssemos vê-los, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais puro ou menos puro. Então a doutrina nos mostra que existe um caminho evolutivo entre o espírito escuro e o espírito cor de rubi. Se observarmos isso aí, vamos verificar que durante milhares de anos e milhares de reencarnações, os espíritos se amadurecem, se aperfeiçoam para sair da condição de espírito escuro ou espírito menos puro para a condição de espírito cor de rubi, brilho de rubi ou mais puro. Em um gráfico didático, nós vamos observar que o espírito escuro é como um espírito bebê. Muito jovem, nada sabe, tudo para aprender. Aqui nós estamos falando do espírito, não do corpo bebê, mas do espírito que tem uma característica tão bebê quanto os nossos bebês físicos. E a doutrina nos mostra que esse espírito, ele alcança mais tarde, depois de milhares de reencarnações e milhares de anos, a posição de espírito puro. Então o espírito, ele passa pela condição de espírito criança, mais milhares de anos e milhares de reencarnações, alcançar a condição de espírito jovem. Depois ele alcança a posição de espírito adulto sem instrução. O espírito adulto sem instrução aqui é aquele indivíduo que não crê em Deus. O espírito adulto com instrução é aquele espírito que já crê em Deus. E o espírito adulto com instrução e evangelizado é aquele que crê em Deus, na reencarnação e nos espíritos que nos falam. Então nós vamos observar que à medida em que o espírito amadurece e reencarna por milhares de vezes, ele vai não só evoluindo em termos de conhecimento, de sabedoria, como em termos de grandeza moral. Como podemos observar na imagem, o espírito se desenvolve com a mesma característica que um corpo físico se desenvolve. Ao longo de milhares de anos, ele vai mudando de fase, da mesma forma que um corpo físico ocorre. Temos ali o espírito escuro e o espírito brilho de rubi. Da mesma forma que no corpo humano, nós temos o ser bebê, que depois alcança a posição de ser criança até chegar à idade adulta. Então o espírito segue esse mesmo processo, com a diferença que o espírito, quando chega à condição de espírito puro, ele se torna um espírito eterno. Já o corpo físico, aos 50, 100 anos, ele entra em extinção e o espírito continua se aperfeiçoando. Como exemplo, trago essa imagem para compreendermos quando um corpo físico morre na Terra. Como podemos ver na imagem, o corpo físico morreu, mas os espíritos
se afastam do corpo, se lançam no espaço. E o que é importante observar é que quando o espírito volta ao mundo espiritual, ele volta com a bagagem de conhecimento a qual ele se apresentou na Terra, o modo dele agir, o modo dele vestir, os hábitos em alimentação, o comportamento diante das coisas da vida, das facilidades ou das dificuldades. O processo reencarnatório permite os espíritos nascer uma hora pobre, outra hora rico, mas ao retornar ao mundo espiritual, o espírito volta com o conhecimento que adquiriu e com os vícios que ainda carrega. E como os espíritos atuam sobre nós? Pelo pensamento. Os espíritos não nos pegam com a mão e diz, faça isso ou faça aquilo. Eles atuam, eles nos influenciam através do pensamento. E como isso acontece? À medida em que nós pensamos, ou à medida em que nós temos gosto, ou à medida em que nós nos tornamos frágeis em termos de pensamento, ou à medida em que nós frequentamos determinados ambientes, os espíritos se aproximam de nós para nos auxiliar, conforme o grau evolutivo dos espíritos à nossa volta e o ambiente onde nos encontramos, ou os espíritos se aproximam de nós para nos induzir a agir conforme o interesse deles. E eles vão se valer da nossa fragilidade, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, do nosso comportamento diário. E aí a gente verifica que através do pensamento vai e vem as informações. No Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, aí entra um pouco da física. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. Aqui nós vamos falar também um pouquinho de química, de fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí, a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo, mostrando para nós que o modo como nós pensamos influencia no nosso bem-estar, influencia no bem-estar daqueles que estão à nossa volta. Se estamos bem, se estamos tranquilos, há uma paz interior em nós e há uma tranquilidade com aqueles que estão à nossa volta. Se estamos aborrecidos, se estamos irritados, com raiva, além de estarmos em estado de perturbação, aqueles que estão à nossa volta experimentam esta angústia também. E aí eles dizem que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. E aí vamos observar que através da prece nós alcançamos qualquer um que desejamos. E vamos observar que não só através da prece alcançamos aqueles a quem desejamos. Quando estamos com raiva, também alcançamos, porque da mesma forma que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige, através da raiva também é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. E não só através da raiva, mas da revolta, do ódio, da inveja. Então vamos observar que o que mudou
foi somente a substância, o tempero que adicionamos à nossa invocação, ao nosso pensamento. Prece, raiva, revolta, ódio ou inveja. E vamos ver que, quando fazemos uma prece, primeiramente nos sentimos bem, porque estamos em comunicação com Deus e com o mundo superior, e depois com aqueles aos quais dirigimos a nossa prece. E quando estamos com raiva, com revolta, com ódio, primeiramente nós nos prejudicamos, porque estamos em estado de angústia, de tristeza, de desespero. Depois, nós nos comunicamos com os espíritos que sentem aquele mesmo a sensação, aquele mesmo prazer de raiva, de ódio, de rancor. E depois alcançamos aqueles a quem nós estamos pensando, meditando sobre eles. O mecanismo é o mesmo, o que diferencia é simplesmente o sabor, a qualidade, o tempero pela qual aplicamos em nosso pensamento. Então, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda, receba o nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então, além da prece que é transmitida, podemos também transmitir a raiva, a revolta, o ódio e o pensamento. Então depende muito da forma como estamos, transmitimos algo em direção a alguém, sendo bom ou ruim. Então eles dizem que dirigido, pois o pensamento para um ser qualquer, e aí não só esse pensamento temperado com prece, mas também temperado com raiva, com revolta, com ódio ou com inveja, mudando aí só a natureza do tempero, sendo ele estando na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento como o ar transmite o som. E aí, na revista Espírita, Allan Kardec nos chama a atenção, porque ao espírita que busca, muitas vezes, o aprendizado, a busca pela melhoria, Allan Kardec faz a seguinte observação para nós. Assim, reconhecereis o verdadeiro espírita pela prática da caridade em pensamentos, palavras e ações. E ele diz que, e vos digo que aquele que em sua alma nutre sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja ou de ciúme, mente a si mesmo, se aspira a compreender e a praticar o Espiritismo, mostrando para nós que o nosso pensamento é o elemento primordial para produzir um fluido à nossa volta e que também é direcionado àqueles aos quais pensamos. E aí devemos observar que o nosso pensamento precisa ser o mais constante possível e o mais elevado possível em termos de comportamento moral. Porque se numa hora fazemos uma prece, mas em outras horas sentimos raiva, rancor, qual o efeito da nossa prece, sendo que maior parte do tempo estamos em estado de irritação, de nervosismo? Kardec ainda faz outra explicação para a gente. Ele diz que a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais,
forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclamam estudo sério, perseverante e aprofundado. Ele nos observa que, para que possamos compreender todos os acontecimentos que a doutrina dos Espíritos nos oferece, como, no caso de hoje, a influência dos Espíritos em nossa vida, em nossos atos, em nossas ações, há uma necessidade de um estudo intenso e constante para aquele que deseja compreender, pois, sem esse esforço, não alcança o entendimento dos ensinamentos dos Espíritos. E aí vamos observar, então, aquilo que a doutrina fala sobre fluido. Vamos observar a chegada de um espírito em um novo mundo, um espírito que sai de um planeta e vai estagiar em outro planeta. Diz a doutrina assim, Livro dos Espíritos, o seu invólucro semimaterial, o corpo espiritual, é tirado do fluido universal de cada globo. Razão, porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Então, como é a chegada de um espírito que vem de outro planeta para o planeta Terra para se aprimorar, para estudar, para se desenvolver? Nós vamos observar que esse espírito ele sai de um outro planeta, chegando no planeta Terra sem trazer absolutamente nenhuma substância material de outro planeta. Somente a centelha, o clarão, a chama, que é o próprio espírito. A doutrina diz que o espírito, chegando ao planeta, ele se conecta ao fluido universal daquele planeta, que é diferente um do outro, e a partir deste momento, com o conhecimento do espírito, com a sua evolução espiritual, se é um espírito jovem, um espírito adulto, um espírito já mais instruído, um espírito mais moralmente elevado ou menos moralmente elevado, conforme a sua condição intelectual, ele modifica esse fluido cósmico universal e ele constitui o seu corpo espiritual. E é a partir do corpo espiritual que ele desenvolve, então, o seu corpo físico nas reencarnações. Quando o espírito termina o seu trabalho, o seu aprendizado num planeta, ele vai embora. E aí o que ele faz? Ele se desfaz do corpo espiritual, ele se desconecta do fluido cósmico universal, e ele agora se lança no espaço em direção a outro planeta, onde ele vai buscar conhecimento e sabedoria, sem levar absolutamente nada do planeta que ele deixa, somente levando o conhecimento adquirido. No Livro dos Espíritos, na questão 76, diz: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E aí eles nos dão uma informação sobre o fluido universal. Eles dizem que o fluido universal é o elemento primitivo, principal, é a base do corpo carnal e do corpo espiritual, os quais, os corpos, são meras transformações do fluido universal. E aí verificamos o fluido universal, o espírito que se conecta a ele, modifica esse fluido, constitui o corpo espiritual e, por fim, um fluido vital, e, por fim, o corpo físico quando ele encarna. E aí vamos observar que um espírito que tenha bom comportamento, bom pensamento, oração, caridade, honestidade, ele tempera esse fluido que ele absorve do fluido universal e compõe um fluido salutar, um fluido doce, um fluido que é um remédio para o seu corpo espiritual, que, por consequência, quando está encarnado, também alimenta o corpo físico.
vamos observar que quando o espírito encarnado se revolta, se aborrece, se chateia, é carregado de vícios, de comportamento menos digno, ele tempera esse fluido que ele absorve com um sentimento negativo e esse fluido passa a se tornar um fel, um veneno para ele, que altera a sua condição do corpo espiritual, primeiro, adoecendo o corpo espiritual e, por fim, perturbando e adoecendo o corpo físico. Então, a doutrina nos mostra que as doenças que surgem em nós, elas primeiro aconteceram no mundo espiritual, no corpo espiritual, dado o nosso vício, o nosso medo, a nossa raiva, a nossa tristeza, nossas revoltas. E à medida em que o espírito adquire clareza, conhecimento, compreensão de que esse comportamento vicioso de medo, de raiva e de revolta lhe causa primeiramente prejuízo à sua saúde espiritual e física, à medida em que ele modifica a sua postura, voltando a ser uma pessoa que faz oração, que é caridosa, que busca ser honesta, que busca amar o próximo como a si mesmo, ele modifica novamente o tempero que ele aplica ao fluido cósmico universal, renovando esse fluido entre o espírito e o corpo espiritual, adocicando, tornando esse fluido um remédio que elimina as doenças no corpo espiritual, que por sua vez altera também a composição do corpo físico e melhora a saúde do corpo físico, eliminando a doença quando é possível e permitindo, ou pelo menos gerando um equilíbrio satisfatório ao corpo físico, uma vez que o espírito pode estar num processo de expiação, provação, em que o corpo físico precisa manter uma certa deficiência, dado a sua programação reencarnatória. Indo então ao Livro dos Espíritos, vamos observar o seguinte, questão 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? E aí eles respondem, fluido vital. Eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal e que essa modificação ela é provocada pelo pensamento do espírito e é provocada pela alimentação física que o espírito faz. Então, estamos aqui no universo, fluido cósmico universal do planeta, o espírito encarnado, conectado ao fluido, é um espírito que faz oração, que tem um bom comportamento. Então ele tempera o seu fluido entre corpo físico e espiritual bom e, consequentemente, entre o corpo espiritual e o corpo físico bom. E aí nós temos o fluido vital. E esse fluido vital fica exatamente nesta região. Esse fluido vital é composto tanto do fluido universal modificado, como também da alimentação que nós absorvemos quando encarnado através do corpo físico. Todas as sensações que o corpo físico pode oferecer ao espírito passa por esse caminho do fluido vital. O campo da sexualidade, o campo da alimentação, o campo da conversação, o campo da oração, tudo isso alcança o espírito através desse fluido vital. E aí nós temos aqui dois espíritos. Esses dois espíritos têm características semelhantes. E aí essa diferença surge aqui. O espírito desencarnado não tem corpo físico. Já o espírito encarnado, ele tem o fluido vital e ele tem o corpo físico. E é exatamente por causa do fluido vital que os espíritos desencarnados e ainda em estado evolutivo procura obsediar o espírito encarnado. Pois, para ele sentir a sensação física que o corpo físico oferece ao espírito,
ele precisa mergulhar nesse fluido vital do espírito encarnado. Então ele passa a obsediar o espírito encarnado em busca da satisfação e das sensações que o corpo físico oferece ao espírito encarnado, e aí o espírito desencarnado também busca essa sensação. Como exemplo, no livro Sexo e Destino, lá no capítulo 6, André Luiz relata para nós como isso acontece. E como a gente não tem tempo hábil para fazer a leitura do livro, desse capítulo, eu trouxe uma imagem que descreve em grande proporção o que está escrito no livro. Porém, no capítulo, a informação é mais intensa, é mais abrangente. Mas a imagem que veremos aqui nos dá uma clareza do que André Luiz quer nos relatar. Observamos. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, aí tá lá no fogão. Eu quero beber. Tô cansado. Vamos beber, vamos beber, beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não tá preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa E vez. deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero beber, Pega cerveja. Pega cerveja, pega cerveja. Cerveja. Isso. Cerveja. Que delícia. Gostei sim. Pode ficar tranquilo. Tá aqui em cima. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. É, sozinho. Então aqui nesse exemplo, que consta lá no livro Sexo e Destino, ele demonstra que em todo local e em todo lar, sem exceção, esse evento acontece. Aqui a gente mostrou sobre o alcoólico, sobre a bebida, mas esse mesmo evento acontece no campo da sexualidade, quando o indivíduo ele é descuidado dentro dessa área, quando o indivíduo tem o hábito de comer ou comer muito, ou comer determinado elemento, ou ele gosta de falar, de conversar, fofocando sobre a vida alheia. Então, esse tipo de evento acontece em todo o ambiente que tenha um tipo de hábito ou vício que seja negativo. Por isso a doutrina nos sugere, nos oferece que busquemos o estudo, a orientação, para que através da educação tenhamos o discernimento em que vamos saber o que é certo e o que é errado, para que esse discernimento possa ser a luz que nos permita a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. E aí vamos observar que neste caso, neste evento, o espírito desencarnado, como ele não tem um corpo físico, mas ele desencarnou e carrega esse hábito, esse vício, quando ele era encarnado de beber, então ele não pode mais beber, porque no mundo espiritual não tem a bebida material lá para ele. E aí, então, como ele faz? Ele precisa se aproximar de um espírito encarnado, se conectar à região do fluido vital deste espírito, suscitá-lo, influenciá-lo, exercer uma imposição a este espírito encarnado que vá beber, para que ele possa se satisfazer
daquela bebida, como vimos na imagem. Voltando ao Livro dos Espíritos, 456, há uma questão interessante. Os espíritos podem ver tudo o que fazemos, pois que constantemente vos rodeiam. Cada espírito, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se preocupam com o que lhes é indiferente. Voltando ao nosso vídeo, se a gente observar com atenção, nós vamos observar que a esposa do garoto estava em casa, ela ficou em casa o dia todo. E o espírito que obsedia o marido, o garoto, ele não atua sobre a esposa. Por quê? Razões diversas. A combinação fluídica entre o espírito obsessor e a esposa são diversos. Digamos que ela tem o hábito de fazer oração. Digamos que ela não tem o hábito do consumo alcoólico. Digamos que o pensamento dela esteja sempre elevado. Então esse espírito não tem como se aproximar dela. Então os dois ficaram em casa o dia todo, o espírito desencarnado, aguardando o garoto chegar, e a esposa. E há aqui uma outra observação. Por que o espírito desencarnado não acompanha o garoto ao trabalho? A razão é muito simples. É que quando o garoto levanta de manhã cedo, ele já levanta preocupado com o trânsito, com a hora de chegar no trabalho, e com as tarefas que ele tem que desenvolver no trabalho. Então isso mantém ele com um pensamento sempre ativo e fixo em um determinado assunto, não permitindo ao espírito obsessor influenciá-lo através do pensamento. Mas o espírito obsessor compreende que, ao chegar em casa, o garoto se sente à vontade, relaxa e dá vazão ao seu pensamento. Então, nessa hora, o espírito obsessor acha meios e mecanismo de influenciá-lo a fazer coisas que talvez ele tenta não fazer, mas como faz parte do hábito dele, ele acaba sofrendo essa influência. Uma outra imagem muito interessante que nós temos referência dela no livro Missionários da Luz, capítulo 19, Passes, combinada com o livro Nosso Lar, capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. Aqui nós vamos observar essa imagem. Agora, a voz divina que fala no santuário da minha alma é só perdão e amor. Zélia, me perdoe. Ernesto? Meu Deus. Ernesto, acorda! Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, Ernesto. Acorda! Respira, Ernesto. Respira! Estou doente, não surdo, Zélia. Ai, minha Nossa Senhora, que susto! Você está melhor. Sim, estou bem melhor, muito melhor. Sabe, eu sonhei com um homem, com um jeito muito amigo, que pedia para eu beber água. E acho que eu bebi a jarra inteira mesmo de noite. Como verificamos nessa imagem, André Luiz relata no livro Nosso Lar que ele volta à casa a qual ele esteve quando encarnado. E ele, encontrando este garoto muito doente,
ele busca auxiliá-lo. E aí a gente observa que o amparo foi feito através da água fluidificada. E o que acontece quando o garoto toma água? Como a gente observa na nossa imagem, o espírito desencarnado, ele não tem fluido vital. E aí o que o André Luiz fez? Ele aplicou na água a substância magnética que pudesse fluidificar aquela água de tal modo que quando o garoto tomasse, iria substancializar o fluido vital dele, melhorando a sua condição corporal e também ajudando-o no corpo espiritual. Como o homem encarnado estava dentro de uma condição de busca pelo equilíbrio mental, pela paz, pela oração, a ação dos espíritos também nos auxilia. Então vamos observar que André Luiz, através da água fluidificada, curou o homem que estava adoecido. Então, pelo fluido vital, nós podemos sofrer duas interferências dos espíritos: a cura ou a doença pela obsessão. O que vai depender de como seremos influenciados é a nossa postura, os nossos hábitos, o nosso comportamento. E aí nós vamos observar que não foi necessário nenhuma psicografia para cuidar do homem doente e não foi necessário fazer nenhuma reunião mediúnica para desobsediar o homem que bebe, porque tudo isso depende da vontade do espírito encarnado e da sua orientação e da sua instrução. Vamos verificar que as reuniões mediúnicas em que nós nos dirigimos aos espíritos não têm o objetivo de dizer o que nós devemos fazer, mas receber instruções para quais nós possamos compreender a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual e tirarmos algumas dúvidas em relação àquilo que a doutrina dos espíritos já nos oferece através do livro dos espíritos, e não perguntar aos espíritos o que nós devemos fazer para comer, beber ou trabalhar. Nós vamos observar que não foi necessário nenhum passe, nenhuma cabine para poder socorrer, e não houve também a necessidade de nenhuma reunião para desobsessão daquele espírito que estava se manifestando em cima do garoto que bebia. A doutrina nos mostra que a obsessão ela sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, sempre houve a influência dos espíritos. E essa influência ela depende da nossa natureza, do nosso comportamento, em que nós atrairemos espíritos bons se estivermos buscando o bom pensamento, e espíritos viciosos se nós estivermos também no campo do vício. Vamos ver que Jesus também, há 2000 anos atrás, foi tentado, e ele, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, soube fazer a escolha. As nossas reencarnações têm como objetivo nos orientarmos para que possamos também fazermos escolhas melhores. Allan Kardec diz que dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se, convencer-se de que ele, o Espiritismo, não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar, ser aprendido brincando. A doutrina nos mostra que para se adquirir o conhecimento da doutrina e do Evangelho do Cristo, se faz necessário a disposição do indivíduo para buscar o estudo, e sempre observando com a necessidade do dicionário à volta para compreender com clareza as palavras e, com isso, interpretar de forma justa e correta as frases. Allan Kardec ainda diz que o estudo sério do Espiritismo leva precisamente o homem a se desembaraçar
de todas as superstições ridículas. E aí vamos observar que as reuniões mediúnicas elas são importantes e necessárias, desde que elas estejam baseadas no livro dos médiuns, no livro A Prece, segundo Allan Kardec, e nos livros dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Reuniões mediúnicas feitas sem o conhecimento desses livros normalmente induz o indivíduo a equívocos graves. Allan Kardec ainda nos diz que há pessoas que não têm nem tempo nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado, e que aceitam, sem exame, o que lhes ensina. Então, para que nós possamos evitar isso, é necessário que busquemos o estudo. Ele ainda diz que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. E, por fim, no Livro dos Espíritos, na questão 452-457A, quando vos julgais muito oculto, quando a gente acha que está fazendo tudo escondido, caladinho, no silêncio da noite, sem ninguém ver, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. E aí nós observamos que o pensamento que temos em qualquer momento, teremos junto desse pensamento a influência dos espíritos conforme a natureza do nosso pensamento. E influenciar é induzir alguém a fazer alguma coisa, é fazer com que alguém se comporte de determinada maneira ou a pensar de um determinado modo. E o nosso último exemplo está no livro, nosso penúltimo, está no livro Sexo e Destino, no capítulo 6, e também somado no Mundo Maior, no capítulo 14, chamado Medida Salvadora. É onde nós precisamos buscar compreender aonde nós vamos, com quem vamos e por que vamos. Porque, como vamos observar, os espíritos, eles estão à nossa volta e podem ir onde quer que estejamos. E assim, devemos compreender que, conforme o ambiente em que estamos, teremos ali a influência dos espíritos. Se estamos numa igreja, teremos bons espíritos à nossa volta. Se o ambiente é de vícios, é de comportamento diverso, então teremos ali também espíritos que nos acompanham com a mesma sensação e o mesmo sentimento. E tal imagem, ela acontece em qualquer circunstância, conforme a natureza da reunião, seja no campo da sexualidade, seja no campo do consumo da bebida, ou da alimentação, ou da conversação. Em todas as circunstâncias, teremos sempre espíritos à nossa volta. E por fim, nós que já estamos chegando ao fim do estudo, devemos refletir sobre o que nós fazemos quando adentramos a um lar espírita, a uma casa religiosa e quando retornamos, por exemplo, ao nosso lar. No livro Missionários da Luz, lá no capítulo 5, nós temos a influenciação. Vamos ver o que acontece com cada um de nós. Opa, onde será que a gente vai hoje? Ih, ó, nem se anima que a programação de hoje é chata pra caramba. Ah, será? Você que é um obsessor pessimista.
você que é novato. Eu obsedio essa daqui, ó, há anos. Eu sei toda a rotina dela. Mas onde será que ela vai que é tão chato assim? É novato mesmo. A gente não pode entrar aí. Por que não? Não sei, sempre foi assim. Até que me convidaram uma vez. Ai, mas eu não aceitei não. Eu, hein? Tá, então e agora? Agora a gente espera. Opa, lá vamos nós! Ela recebeu o tratamento agora. Pô, mas e aí, não vou conseguir mais influenciá-la? Não olha por onde anda, não? Não tá me vendo? Qual que é o seu problema, cara? Vai, seu miserável desgraçado. Não enxerga, fica no celular e não presta atenção por onde anda. É demais. Essa pessoa tá muito... Aí, falei? Vamos lá. Vamos. Como nós podemos ver, a imagem ela é muito clara e objetiva sobre a influenciação dos espíritos em nossa vida. Eles estão juntos de nós em todos os cantos. Onde quer que queiramos ir, estaremos acompanhados dos espíritos. E conforme a natureza do nosso pensamento e os locais aonde escolhemos, teremos ali espíritos mais evoluídos ou espíritos viciosos. A gente pôde observar que o espírito que acompanhava a garota, ele tentou entrar, mas ele não conseguiu. É novato mesmo. A gente não pode entrar aí. Por que não? Não sei, sempre foi assim. Até que me convidaram uma vez. Ai, mas eu não aceitei não. Eu, hein? Tá, então e agora? Agora a gente espera. Então essa proteção espiritual que observamos na imagem, ela acontece em todos os locais, em todos os ambientes que esteja consagrado à oração, à prece, a bom comportamento. Isso pode ser na casa espírita, na casa evangélica, na igreja católica, numa praça, num clube onde as pessoas estejam reunidas com um pensamento elevado, ou no nosso próprio lar, seja arrumando a casa, seja fazendo o culto no lar, seja simplesmente lendo um livro ou fazendo uma conversa edificante. Essa proteção fluídica impede com que os espíritos menos felizes adentram o nosso ambiente. Nesse capítulo 5, Influenciação, o instrutor Alexandre diz assim para André Luiz: agora, prosseguiu Alexandre bem-humorado, repare na saída de nossos colaboradores terrestres lá da casa espírita. Então André Luiz, enquanto ponderava o ensinamento ouvido, eu, André Luiz, reparei que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias, em volta do grupo espírita, do centro espírita ou até mesmo da nossa residência. E aí a gente observa na imagem. Fala, brother! E aí, tudo nas trevas? Bom, mais ou menos. Minha obsediada agora não sai daqui, eu já tô sem criatividade pra inventar empecilho pra ela não chegar. Não, o pior é o meu. Agora diz que trabalha aqui no centro espírita. Ah, é cada uma, né? Ô, lá no umbral, viu? Fala sério, vê onde que esse mundo vai parar. Ainda no livro Influenciação, no capítulo 5, Alexandre diz a André Luiz: observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Aqueles amigos que constituem a corte
quase permanente dos nossos companheiros encarnados que voltam agora ao ninho doméstico. E aí a gente verifica, né, a garota saindo. Opa, lá vamos nós! E ela, protegida, ela estava num ambiente religioso, ela estava com um pensamento elevado, ela estava fazendo oração, então ela modificou todo o seu sentido vibratório, toda a sua energia espiritual, e com isso ela criou uma barreira para os espíritos menos felizes. Mas aí, o que a gente deve lembrar? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme a gente leu lá no início do estudo, a diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí, a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. E como a gente verifica, a garota sai toda iluminada, toda radiante, e o espírito não se aproxima dela. Há um distanciamento, uma repulsão. Mas, como podemos observar... Opa, lá vamos nós! Ela recebeu o tratamento agora. Pô, mas e aí, não vou conseguir mais influenciá-la? Não tá me vendo? Qual que é o seu problema, cara? Vai, seu miserável desgraçado. Não enxerga, fica no celular e não presta atenção por onde anda. É demais. A pessoa tá muito... Aí, não falei? Vamos lá. Vamos. Então vamos observar que a prece, a raiva, a revolta e o ódio é o mesmo mecanismo. Um nos irradia de luz e outro apaga e exploram. Eu espero que esse resumo dessas informações que a doutrina nos oferece, somado às imagens que nos permite dar uma visão melhor daquilo que está escrito nos livros, permita-nos refletir sobre o assunto, sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos afazeres e buscarmos escolhas melhores. Neste final de imagem aqui, são os espíritos que desencarnam e reencarnam muitas vezes em diversas situações. Uma hora rico, outra hora pobre, uma hora como administradores, outra hora como pedintes, outra hora no sexo masculino, outra hora no sexo feminino, visto que os espíritos não têm sexo, é uma centelha, é um clarão, é uma chama, e pode habitar qualquer corpo conforme a natureza. Temos aqui 2 garotos. Temos aqui agora os pedintes. Temos aqui agora 2 garotas. Que a doutrina espírita possa nos esclarecer, nos envolver e nos dar clareza para que possamos, no dia a dia, caminhar com maior tranquilidade. Eu agradeço a companhia de todos e que nós tenhamos paz e tranquilidade na continuidade do nosso dia. Que assim seja.